Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Se você é novo por aqui, olha, fica à vontade, viu? Hoje eu quero conversar com vocês nesse vídeo sobre uma coisa que parece tão simples de fazer, né? Mas que muitas pessoas ainda enfrentam uma dificuldade em tomar essa atitude, né? E principalmente reconhecer quando deve fazer isso e em que momento deve fazer isso. E hoje eu vou tirar algumas dúvidas aqui de vocês sobre esse assunto que é pedir desculpas. Como eu falei, parece algo muito simples, mas algumas pessoas têm dificuldade de fazer. E eu quero dizer aqui que não é só sobre pedir desculpas, mas é justamente sobre você tentar reparar uma relação, uma amizade, né, que foi aí comprometida por conta da sua atitude, do seu comportamento, né, porque você magoou e feriu alguém. Então, o pedido de desculpa pode servir como uma estratégia, uma ferramenta que você vai utilizar poderosa para você reconstruir suas relações, né? Não apenas um pedido de desculpa formal, com formalidade. Afinal de contas, quando o pedido de desculpas é genuíno, é verdadeiro, ele pode abrir os caminhos da reconciliação. Então, o pedido de desculpa ele pode ser uma ferramenta poderosíssima para você se utilizar para reconstruir as relações, né? Não só apenas um pedido de desculpa com formalidade, né? Mas quando o pedido de desculpa ele é genuíno, ele é honesto, ele é verdadeiro, ele pode abrir os caminhos aí, além de restaurar a confiança e fortalecer os laços entre o casal. O problema é que muitas vezes as pessoas não sabem fazer isso de uma maneira construtiva e isso problematiza esse momento. Muitas das vezes por não saber como fazer, quando fazer, né, e como reagir, né, escolher o momento certo para pedir desculpa também é necessário. Eu vou falar isso tudo aqui nesse vídeo, então não saia daqui se você quer se desenvolver nos seus relacionamentos. Antes de começar o vídeo, eu quero me apresentar. Olá, meu nome é Sabrina Marlício, psicóloga terapeuta especializada em relacionamentos, traumas e desenvolvimento pessoal. E é aqui que você vai encontrar ideias poderosas, dicas práticas e reflexões profundas para você transformar a sua vida. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já me siga aqui embaixo para que o YouTube possa te recomendar novos vídeos meus para você assistir. Vamos para o conteúdo? Quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, eu entendi que existia alguns pontos que eu precisaria falar também sobre o aspecto psicológico, né, da situação, da convivência, das crenças. Só que nesse momento meu foco vai ser justamente auxiliar quem quer aprender a pedir desculpas. Então, minha primeira estratégia, né, meu primeiro ponto sobre essa ideia de aprender a pedir desculpa será assumir total responsabilidade. E para a gente fazer isso, a gente tem que evitar algumas frases como, por exemplo, sinto muito porque eu fiz você se sentir assim, sinto muito por você estar magoada. Isso é muito delicado porque faz com que a pessoa, né, a vítima, a pessoa magoada, se sinta culpada. Então, ao invés disso, você pode utilizar frases como: eu sinto muito por ter feito isso, eu errei, né? Eu fui irresponsável, porque dessa maneira você acolhe o que a pessoa está sentindo, né? Então, assumir a responsabilidade é primeiramente você entendendo que talvez a sua atitude, o seu comportamento não foi tão legal naquele momento. Uma das coisas que eu quero trazer muito nesse canal é como um casal pode se desenvolver na sua relação. E uma dessas maneiras, né, é pedindo desculpa, né? Porque às vezes a gente acha que o óbvio não precisa ser dito, mas precisa. Saber que você assumiu a sua parcela, né, de responsabilidade pela maneira como o outro está se sentindo, já é uma estratégia de acolhimento, porque justamente faz com que o outro se sinta, né, ouvido, compreendido, né, visto, e isso é importante para a relação, isso reforça os laços, seja de amizade, seja na relação afetiva, amorosa, ou até mesmo ali na convivência familiar. Então, essa atitude de pedir desculpa é um amadurecimento, um desenvolvimento pessoal, porque é difícil a gente fazer isso às vezes, né? Principalmente quando a gente se sente na razão, principalmente quando a gente acha que está certo, né? Então, o ato de pedir desculpa é uma inclinação que a gente acaba tendo para reconhecer o que o outro sentiu com a nossa atitude, o nosso comportamento, né? E não é uma atitude fraca, de uma pessoa fraca, mas sim de uma pessoa que prioriza a relação e prioriza o sentimento que tem por aquela pessoa. Então, o primeiro ponto é se autorresponsabilizar pela sua atitude, pelo seu comportamento. No segundo passo para a gente aprender a pedir desculpa é realmente reconhecer o impacto do que a gente fez. Porque quando você demonstra que você compreende o impacto da atitude que você teve para a relação entre vocês, você demonstra a empatia e você valida os sentimentos dele ou dela. Né? Então, isso é um passo importante, reconhecer o impacto que a sua atitude teve para como você fez o outro se sentir. Né? Então, isso já demonstra a sua sensibilidade, o seu interesse, né, em saber como as suas palavras fez o outro se sentir. E ter empatia, né, se colocar no lugar da pessoa, e a melhor estratégia é justamente você perceber em como as suas palavras fizeram o outro se sentir. E mencionar isso: "Olha, eu entendo que as minhas palavras tenham machucado você", ou então: "Eu percebo que a minha atitude, o meu comportamento frustrou você e não era a minha intenção", porque dessa maneira a gente demonstra a nossa sensibilidade e preocupação, né. "Olha, eu me preocupo com você, eu não queria ter feito isso", né.
eu acho que o relacionamento, ele é um momento onde o indivíduo ele está em constante aprendizado. E quando a gente acha que sabe tudo, principalmente sobre o outro: "Olha, eu te conheço, eu sei como você é", né. E aí, é também interessante que você que está recebendo o pedido de desculpa, reconheça também que foi difícil para o outro, né, tomar essa decisão. E não tentar encontrar uma estratégia para também retaliar esse parceiro. Não, ele vai ver só: "Tá vendo, você sempre faz isso, depois você vem pedir desculpas", né, porque o pedido de desculpa, ele não tem que ser minimizado só para poder fazer o outro esquecer o que a gente fez, né. O pedido de desculpa, ele é um passo para aumentar a confiança e a segurança da relação. Só que quando ela é usada de maneira esdrúxula e como uma mera formalidade, gera ainda mais problemas na relação, porque o outro ele consegue perceber a sua falta de interesse e justamente a sua intenção, porque a maneira como a gente fala é justamente a maneira como a gente sente. Se eu estou desinteressada, eu vou: "Ai, tá bom, eu sei que eu fiz, esquece isso", né. A gente lida com a situação com desinteresse, porque isso não é importante pra gente, né. E o outro percebe essa falta de interesse. Então, quando a gente demonstra empatia, quando a gente acolhe o sentimento de como o outro se sentiu com a nossa atitude e comportamento, isso aproxima mais, né, isso gera mais confiança, né. Então, isso abre espaço para reconciliação, e não uma reconciliação qualquer, mas uma reconciliação de laços, né, de se aprofundar, de estreitar os laços entre o casal. O próximo passo é: esteja disposto, né, ofereça à pessoa uma reparação. Em alguns casos não dá, tá, gente, porque quando existem, eu aprendi isso, né, que quando existe o pedido de desculpa é algo que você possa reparar. Quando você pede perdão é um dano irreparável que você causou na pessoa, né. Então o pedido de desculpa é justamente algo que você consegue reparar. Então, se você pensar dessa "Ó, vou pedir desculpa porque é algo que eu consigo reparar", ou "Vou pedir perdão porque, isso aí eu não consigo reparar, o dano que eu causei nessa pessoa é irreparável", né. Então, assim, o pedido de desculpa ele tem ali a intenção de você oferecer alguma coisa para compensar o que você fez, né. E eu não estou falando que é uma troca: "Ah, vou comprar um chocolate porque eu fiz isso pra", não é bem assim, né. A reparação é: o que que eu posso fazer para melhorar isso, para reparar isso? Porque às vezes a gente não tem a resposta de como reparar, mas o outro pode oferecer uma ajuda, né. Então, como você acha que a gente pode resolver isso, né? O que que você acha que eu posso fazer para a gente, entrar em um consenso, resolver esse conflito entre a gente? Ou se de certa forma você não conseguir reparar, você fala assim: "Olha, eu prometo que eu vou fazer uma promessa genuína, tá, gente? É interesse aqui é esse canal para desenvolvimento". Oferecer genuinamente ao outro a promessa de uma reparação também futura. "Olha, eu prometo que eu vou tentar não agir dessa forma novamente". E aí não é sempre: "Ah, vou pedir desculpa porque deu certo da primeira vez", porque o outro reconhece a nossa verdade, né. Às vezes a nossa sinceridade ela está bem explícita ou não, né. Então, não fazer isso como uma estratégia de conseguir, procrastinar o problema da relação, mas realmente tentar ser resolutivo. Vou pedir desculpa aqui ela para poder tentar fazer com que ela esqueça o assunto. Não, né. Então, assim, tem que ser genuíno, porque senão você só vai procrastinar o inevitável, né, que é um outro conflito, uma outra problemática, e ela nunca vai esquecendo. Então, se você errou dessa vez, você pediu desculpa, tenta da próxima vez minimamente não cometer o mesmo erro, né, tenta ser mais atencioso, tenta ser mais atento, né, mais sensível para as necessidades do seu parceiro ou da sua parceira, para que esse tipo de problema não venha acontecer novamente. Né, o último tópico é justamente você se comprometer com a mudança. Não adianta você só querer falar que você vai mudar, pedir desculpas e querer que o outro acredite em você. Você precisa demonstrar o seu compromisso com atitudes e ações e comportamentos. Porque palavras o vento leva, né, como a gente diz, mas as nossas ações e o nosso comportamento falam muito pela gente. Então tenta demonstrar para o seu parceiro ou para sua parceira um compromisso genuíno com a mudança, né. Demonstrar que você realmente está arrependido, demonstrar realmente que você, aprendeu com os erros. E aí você pode dizer: "Olha, eu vou trabalhar nisso na minha comunicação para que esse tipo de situação não aconteça mais com a gente. Olha, eu aprendi muito, eu entendi o seu ponto, eu vou tentar me esforçar para agir diferente, de uma forma diferente, de uma maneira diferente daqui para frente". Ou por fim, você pode se comprometer com ela ou com ele e falar: "Olha, eu vou tentar ser mais atencioso, é difícil para mim, mas vou tentar ser mais atencioso". É claro que em algumas situações vocês estão tão desconectados, tão alienados um do outro, que pedir desculpa às vezes é frustrante, é desgastante, a pessoa não entende, a pessoa rebate, a pessoa, briga, ela sempre procura, ao invés de estar ali tentando, né, se reconciliar, ela quer só ter razão, ela só quer
ganhar a discussão, né, e nesses casos não é o momento certo para você pedir desculpa. Então, às vezes, além da gente ter a ideia, né, de saber que a gente tem que pedir desculpa, a gente também tem que saber o momento de fazer isso. E por fim, né, é importante a gente, além de saber que a gente precisa se comprometer com o outro em pedir desculpa, em reparar os danos que a gente provocou ao outro, a gente também tem que saber algumas coisas adicionais. Aqui vai alguns bônus para vocês, tá? Então, se você ficou até aqui, você vai receber alguns bônus e já se inscreva nesse canal porque tem muitas dicas boas para relacionamento e desenvolvimento pessoal. Então, a primeira ideia é: escolha o momento certo para você fazer essa reparação, para você pedir desculpa, né? Porque às vezes a gente quer fazer em qualquer lugar, de qualquer maneira. Então, escolha o momento certo, momento em que vocês já estão mais amenizados da raiva, do descontentamento, da frustração. Escolha um momento privado, não na rua, né? Um momento mais íntimo entre vocês, um momento em que vocês consigam se expressar de uma maneira clara, de uma maneira leve, sem brigar, sem gritar um com o outro, um momento em que a raiva já tiver, né, passado. Então, escolher o momento certo é ideal, porque vai definir, né, se vocês vão se reconciliar ou se vai ser mais um momento de discussão e de briga. O próximo é: seja breve e objetivo. Gente, às vezes a pessoa quer te pedir desculpa, mas ela começa se justificando. Não, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo por causa disso, por causa daquilo. Não, o momento não é sobre você, é sobre reparar o que você fez, os danos que você cometeu, né? O prejuízo que você causou ao outro. E que prejuízo? Você magoou, você feriu, você frustrou, né? Você entristeceu. E esse é seu momento de, como um bom parceiro, né, reparar o dano que você provocou na sua parceira, na sua amiga, seja lá em que momento, em que situação for. Tá? Então, seja breve, seja objetivo, evite ficar argumentando, justificando, aprenda a escutar, aprenda a ouvir a pessoa e use as dicas que eu dei nesse vídeo para você se sair bem nessa. Não tenta se justificar, não, porque eu fiz isso, por causa daquilo, porque não sei o quê, senão você vai criar mais um conflito e o que era para ser resolvido, você está buscando outras coisas para se resolver em outro momento. Então, a pessoa está falando de X, você quer trazer B para a situação. Não, mas naquela vez tu fez isso também comigo, naquela vez tu. Não, a situação é agora, é o momento, porque o que eu vejo muitos casais fazendo é se retaliando por momentos que eles não resolveram. Né? Então, é preciso ter uma sensibilidade para saber quando é o momento de resolver o quê. Então, o momento ali é para resolver o que está mais latente, o que está mais sensível no momento, o que é urgente, né? O conflito do momento, não de coisas passadas. O próximo tópico é: não espere uma resposta imediata. Quantas vezes a gente acaba de pedir desculpa e a gente quer uma resposta imediata, o outro não te deve nada. Você está pedindo desculpa porque você reconhece, você tomou a responsabilidade, você reconhece o dano que você provocou. O outro não te deve uma resposta imediata, ele precisa processar o que você falou, né? E até mesmo fazer uma avaliação se as suas palavras foram sinceras, né? Então, dê tempo para a pessoa processar o que você falou. Não exija de imediato que ela corresponda com o seu pedido de desculpa. Tá vendo aí? Pedir desculpa, a pessoa não falou nada. Não, deixa ela no silêncio dela. Às vezes o silêncio é necessário para ela processar, para ela julgar se foi genuíno, se não foi, se vale a pena te perdoar mais uma vez, porque tem isso também. A gente tem que dar o direito da pessoa. Olha, eu vou te perdoar porque realmente eu vi que foi sincero, foi honesto, foi verdadeiro. Ou não, não vou te perdoar. Nesse momento ainda não consigo te perdoar. Eu preciso de mais tempo. E você dá o benefício da dúvida para a pessoa, saber se ela vai te perdoar ou não, se ela vai entender os seus motivos ou não, e dar esse momento para a pessoa. Por fim, acompanhe o seu pedido de desculpa com ações também. Acho que palavras, o vento leva, né? Como eu já falei. Acho que as ações, as atitudes, o seu comprometimento em demonstrar para a pessoa que você realmente está genuinamente arrependido é o principal e vai validar, né, a sua intenção, o seu compromisso e principalmente a sua verdade. Então, a estratégia é justamente você mudar o seu comportamento para provar a sua sinceridade, tá? Por fim, pedir desculpa de uma maneira eficaz não é sinal de fraqueza, né? O que muitas das pessoas acabam avaliando, mas sim um sinal de maturidade emocional. Às vezes a gente fala, mas eu vou pedir desculpa, depois ela vai achar que está na razão, né? E a gente se constrói nessa ideia de nunca pedir desculpa, para nunca parecer que a gente está errado, para nunca parecer que o outro acertou e eu não. Né? Então, isso tem muito a ver com as nossas crenças, com as nossas ideias, com como a gente quer ser visto, como a gente quer ser percebido pelo outro. E eu vou gravar futuramente um vídeo também falando sobre isso. Já me acompanha para você assistir esse vídeo também, mas a gente precisa entender que algumas ações, elas fazem bem para a gente, mas também fazem bem para o outro e para a relação. E quantas vezes a gente teve que aprender a gostar de coisas que a gente não queria, mas a gente aprendeu porque aquilo fazia bem para nós. Atividade física, eu preciso fazer atividade física, não porque eu amo fazer atividade física, eu posso até gostar, mas dizer que eu acordo 5 horas da manhã para fazer uma corrida, para fazer isso, fazer aquilo, não é tão, né, não é tão honesto, né? Pode ser para alguns, né, que encontram prazer nisso, mas para algumas pessoas elas acabam fazendo por adaptabilidade, né? E é um dos temas que a gente acaba tendo que desenvolver quando adulto, a adaptabilidade, saber se adaptar às situações.
de necessidades, né? Mesmo que isso seja contra aquilo que a gente deseja. Então, comer saudável faz bem para a nossa saúde. Mas não, digamos que não me deixa tão feliz do que comer um docinho, um chocolate, um bolinho de chocolate, né? Então a gente acaba tendo que se adaptar. E adaptar aquilo que faz bem para o outro, aquilo que faz bem para a relação. Quando eu me adapto àquilo que faz bem para o outro, é entender qual é a linguagem de amor dele. Quando eu me adapto ao que faz bem para a relação, é, por exemplo, esse pedido de desculpa. Não vai te amadurecer, vai gerar consciência em você, mas vai fazer bem para a relação, porque vocês vão se aproximar mais, vocês vão se reconciliar, vocês vão construir a relação de vocês baseada na confiança, na sinceridade, né, e na empatia, né? Então, assim, e tem coisas que vão fazer bem para você também na relação. Né, como ter o outro, o afeto do outro, o carinho do outro, o toque do outro. Então é necessário a gente entender as camadas do que envolve ter um relacionamento. Então, essas minhas dicas de hoje, seguindo esses passos, você aumenta significativamente a sua possibilidade de reforçar as suas relações, né, os seus laços, e com quem você ama, com quem você admira, seja de amizade ou relacionamento, para ambos serve esses passos, tá bom? Vamos ficar por aqui hoje? Lembre-se, se você quiser fazer parte dessa jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, já me siga e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo meu, viu? E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!